Muito bem, já estamos gravando a aula de hoje, dia 24 de novembro, Constitucional 2, e o tema que nós vamos começar a trabalhar é o tema capítulo 9 do nosso planejamento, e aí, de acordo com o nosso planejamento, estamos falando aqui da ordem econômica, ficando apenas mais um tema geral no próxima aula, hoje é 24, e aí a gente vai apresentar sobre a ordem social. E a gente fecha aqui a matéria, tá, pessoal? Então, só para vocês poderem aí se localizar. Então, o tema de hoje é a ordem econômica. O tema eu coloquei ordem social e econômica, mas hoje a gente vai falar mais sobre a parte econômica, tá certo? A ordem social a gente trata no próximo encontro, que é o dia 1º de dezembro, tá bom? E aí, ao falar de ordem econômica, nós temos aí os artigos 175 e 176 como parâmetro. Ao 176, nós temos a ordem social, e o 177, aliás, né, 170 ao 174, a ordem econômica, tá certo? Então, vamos aí estar acompanhando na Constituição. Começa aqui a ordem econômica e financeira, e temos um capítulo, os princípios gerais da atividade econômica. Então, é importante aqui a leitura do artigo 170. O artigo 170, ele diz que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, observado o seguinte princípio. Então, esse artigo ele trabalha, primeiro, com dois fundamentos gerais que estão no caput, né? Tem dois fundamentos que seriam princípios, né? E colocados aqui como fundamentos, que é valorização do trabalho humano e a existência digna, e equivale, né, à dignidade também da pessoa humana, seria a existência digna. E os princípios que estão no inciso 1, né, até o inciso 9, certo? Que diz aqui, ó, nós temos soberania nacional, você vê aí, ó, dividido em são quatro capítulos, né? Os princípios gerais da atividade econômica vão estar do 170 ao 181, a política urbana no 182 e 183, a política agrícola e fundiária do 184 ao 191, e o sistema financeiro nacional no 192. Então, voltando ao 170, nós temos os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor. O sexto, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto ambiental dos produtores de serviços nos processos de elaboração da prestação. Olha aqui, tratamento diferenciado, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. Então, aqui temos os princípios básicos que nós encontramos na Constituição. No material que eu compartilhei com vocês, eu fiz esse seguinte esquema aí, esse mapinha, para que a gente pudesse entender melhor essa dinâmica da, da questão econômica, né? Da ordem econômica, como que ela é tratada na Constituição. Então, em primeiro lugar, a gente coloca a seguinte situação, né? A situação de um Estado liberal versus um Estado social-democrático. Como é que esses dois Estados eles coexistem na nossa Constituição? Então, nós temos a Constituição, ao mesmo tempo, princípios, né, para um Estado liberal, mas nós temos, sobretudo, princípios para um Estado social
democrático. Então, por isso mesmo, nossa Constituição, colocando aí no topo, ela tem uma ideologia eclética, porque ela consegue, então, trazer nos seus artigos várias ideologias sociais e econômicas aí misturadas. Então, ela não tem uma ideologia específica, única, por isso é eclética. E aí, especialmente na questão da ordem econômica, nós temos no artigo 170, e caput do 170, nós temos esses dois fundamentos que colocam aí na balança essas duas ideologias econômicas de Estado, perfil de Estado, né? De um lado, valorização do trabalho humano, Estado social. Do outro lado, livre iniciativa, que é o Estado liberal. Então, se a gente voltar um pouquinho, pessoal, lá na história, nós vamos regredir um pouco lá para o século XVIII, quando nós temos, e um pouco antes aí do século XVIII, a gente tem o iluminismo, nascendo aí já a ideia do Estado liberal, do liberalismo econômico, que ele vai ser a base, o fundamento para o desenvolvimento do capital, para o desenvolvimento da indústria e o surgimento desse Estado liberal, que foi uma das principais bandeiras dos movimentos sociais do século XVIII, para que o Estado se abstesse, né, da vida privada, né, e permitisse, assim, a liberdade individual, a liberdade, o direito de respeitar o direito de propriedade e o Estado não interferisse na vida particular dos indivíduos, ou seja, buscando maior liberdade para que as pessoas pudessem negociar, para que as pessoas pudessem adquirir sua propriedade, estabelecer o seu sustento econômico, desenvolver os seus negócios. Então, essa busca desse Estado liberal, que ele não deveria se envolver diretamente nas relações dos indivíduos, ele causou grandes distorções sociais. Ou seja, ele aumentou a diferença entre os diferentes. Ele possibilitou ainda mais a exploração dos que detinham capital, dos mais poderosos, fazendo com que as pessoas se tornassem cada vez mais pobres e mais dependentes e exploradas na cidade e no campo. Então, isso depois veio a, a, a ter como consequência o retorno do Estado social, ou seja, essas populações, essas camadas mais exploradas começam a reivindicar que o Estado ele volte e ele garanta, né, o mínimo social, ele garanta direitos sociais. E aí vai surgir, então, um Estado constitucional de direito, e essas constituições, a exemplo da Constituição do México de 1917, vão começar a garantir direitos sociais, né, específicos nas suas cartas. Aí nós teremos como símbolo a Carta mexicana e a Carta alemã de Weimar, de 1922, salvo engano, certo? Então, no Brasil, nós também vamos ter na nossa Carta republicana, nós já vamos ter direitos sociais garantidos, e daí houve, então, uma crescente garantia de direitos sociais. Então, por isso, nós temos na Carta de 88 essa busca de equilíbrio entre um Estado que permita os indivíduos que tenham liberdade para investir, para crescer, para respeitar a propriedade privada e, para, ao mesmo tempo, incentivar os cidadãos para que eles possam desenvolver, investir e crescer economicamente. Ao mesmo tempo, essa Constituição ela visa proteger aquelas camadas menos favorecidas, aquelas camadas mais frágeis,
para que seja respeitado o direito dos trabalhadores, para que sejam respeitados garantias e direitos fundamentais. Então, aí está o nosso artigo 170 como um artigo que busca equilibrar um Estado liberal e um Estado social, certo? Também, então, nós temos aqui nesses outros quadros abaixo, né? Nós temos aí o capitalismo, né? Com economia, não isonomia, que é baseado na economia de mercado, e as instituições de poder, com poder de intervenção. Então, nós temos nessa mesma, nesse mesmo, vamos dizer assim, fundamentos da Constituição, nós temos uma Constituição que, ao mesmo tempo, garante que o capitalismo se desenvolva por meio da economia de mercado, mas garante às instituições poder para intervir, garantindo, assim, um controle sobre a área econômica, um controle para que haja justamente esse terceiro quadro aí, que é a... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mouse, acho que não aparece aí, mas eu vou achar aqui um... Ok. Que é produzir justiça social, certo? Então, o Estado deve intervir na atividade econômica com o objetivo de promover justiça social. Então, daí essa justiça social, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe esse equilíbrio entre um Estado liberal e um Estado social. E aí nós teremos, obviamente, como exemplo disso, dessa intervenção e dessa busca de equilíbrio das forças, nós teremos o favorecimento à micro e às pequenas empresas, certo? E a pergunta que está aqui é: esse tratamento diferenciado, como vocês veem esse tratamento diferenciado? O Estado, ao intervir, garantir a esses pequenos empresários, empreendedores, né, tratamentos diferentes, na verdade não é fomento, mas com políticas específicas para o desenvolvimento desses pequenos empresários. O legislador, ao trazer essa diferenciação, ele estaria se contradizendo? A Constituição estaria se contradizendo, sobretudo no aspecto do princípio da igualdade? O que vocês dizem, Não, colega? porque entra dentro daquele quesito tratar os desiguais como os desiguais, né? As micros e pequenas empresas têm uma situação diferente de outras empresas maiores e consolidadas. Sim, aí você entende que o Estado ele realmente está fazendo o seu papel quando ele procura, quando ele desenvolve políticas para equilibrar essas forças? Eu acredito que sim. Exatamente essa a visão, né? Aqui, mais uma vez, aí na charge você vê poucos com a riqueza, né? Um grupo muito pequeno, aí, menos de 5% da população detém aí 90% da riqueza, enquanto a grande maioria que vive nessa dependência e na beira do abismo aí, tá certo? Está aí se matando. Então, esses são dois princípios básicos para a ordem econômica: valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa. E as implicações seriam, tanto em termos de constitucionalidade, quanto de comportamento, né? Ou seja, tanto na Constituição nós teremos aí implicações no sentido nós termos dispositivos que vão garantir, porque não basta apenas definir isso num artigo, mas é preciso que haja dispositivos constitucionais que garantam
esse fundamento. E aí a gente vai encontrar isso, sim, na Constituição. Onde que a gente vai encontrar? Aqui, no artigo, os valores sociais do trabalho começam desde o primeiro artigo, pessoal, da Constituição, artigo 1º, inciso 4º, quando informa a Constituição que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então, esses fundamentos eles já são instituídos desde lá do primeiro artigo como fundamentos da Constituição. Mas, e aí como eu coloquei no slide anterior, esse fundamento, ele significa esse equilíbrio entre capital, trabalho e justiça social, ou seja, dar a liberdade para que o mercado se desenvolva segundo as leis do mercado, sem uma intervenção constante do Estado, ao mesmo tempo frear esse ímpeto do empresariado, do capitalista, que é lucro, e por causa do lucro ele vai explorar mesmo. Você sabe que se não tivéssemos leis garantindo os direitos dos trabalhadores, certo? Os empregadores eles iam explorar ao máximo, certo? Se não houver leis garantindo férias, garantindo um fundo de garantia, garantindo salubridade, nós vamos ter pessoas explorando cada vez mais sem dó uns aos outros. Então, é necessário garantir um salário mínimo, garantir o aumento desse salário, garantir condições de saúde, condições de segurança, e isso é o dever do Estado através das leis, é o dever dos poderes constituído através das leis, porque a Constituição ela já estabelece esses valores. Então, os valores sociais do trabalho, intervenção do Estado, os direitos sociais, eles estão lá previstos, lá no artigo 7º ao artigo 11 da Constituição, que lá em Constitucional 1, nós passamos por eles, fizemos alguns trabalhos sobre esses direitos sociais. Estão lá no artigo 7º, que vão regular, ou seja, tão importante quanto os direitos fundamentais do artigo 5º, pessoal, nós temos os direitos sociais, os direitos do trabalho presentes aí no artigo 7º. Então, está aí, começando a partir do artigo 6º, temos direitos sociais. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, transporte, lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E o 7 começa exatamente a garantir esses direitos aos trabalhadores. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, nós temos todo o artigo 7º aí com os seus 24 incisos, e nós temos ainda o artigo 8º em diante até o 11, tá certo? Também a automação industrial, isso é importante. Então, eu falei sobre intervenção do Estado, ou seja, para garantir esse equilíbrio, o Estado muitas vezes vai precisar intervir, e ele intervém sempre. Os direitos sociais garantidos, né, é necessário que estejam na Constituição, e aqui estão. A automação industrial, que representa ao mesmo tempo um avanço, mas representa também uma ameaça, né, aos trabalhadores. Em que sentido? Ameaça no sentido de que cada vez que a indústria ela vai aprimorando a sua linha de produção, utilizando a máquina, utilizando a tecnologia, menos mão de obra ela vai precisar utilizar. E isso significa mais pessoas sem emprego. Ao mesmo tempo que, então, é dever do Estado garantir condições para que esses trabalhadores, para que os estudantes possam estar sendo preparados para um mercado de trabalho cada vez mais exigente, cada vez mais tecnológico, certo? Cada vez com maior utilização
da tecnologia. Então, nós não podemos ter medo da automação e da tecnologia, mas nós precisamos estar preparados para isso. Nós sabemos que algumas profissões, a tendência, né, histórica é de que elas tenham o seu começo, meio e fim, certo? Então, alguém um dia achou era muito importante ter um curso de datilografia, certo? Hoje, apenas saber digitar não é suficiente, certo? Você precisa dominar outras competências. E a valorização do trabalho também se fundamenta em priorizar o trabalhador, né? Não excluindo a máquina, a tecnologia, os recursos de eficiência, mas também garantir que o trabalhador tenha seus direitos, garantir que ele esteja aprimorando seus conhecimentos, garantir a sustentação por meio do trabalho, né, aos cidadãos, não apenas por meio de ajudas do governo. O governo deve, sim, promover a ajuda àqueles que estão em condições de miséria, em condições de necessidade, de vulnerabilidade. Mas isso só não é suficiente, né? O Estado ele precisa ter políticas que o indivíduo saia dessa condição de dependência e ele possa ter autonomia, certo? Desde que também as pessoas queiram, né? Porque às vezes o que tem de cursos gratuitos sendo oferecidos e as pessoas às vezes reclamam que não tem como estudar. Tem muita coisa aí que é oferecida gratuita e as pessoas não aproveitam porque é cômodo continuar na dependência, certo? Livre iniciativa, né? Só qual o slide que eu estou, pessoal? Tá. Bom, quando a gente fala agora, a gente falou de valorização do trabalho, agora a gente fala de outro fundamento da ordem econômica, que é a livre iniciativa. Então, isso significa o quê? Significa que todas as pessoas devem ter direito a ingressar no mercado de trabalho para produzir, né, para produzir bens e serviços por conta própria. Eu gostaria de, então, perguntar a vocês, como que vocês avaliam as condições de empreender no Brasil? Vocês, vocês avaliam que as pessoas têm condições de empreender? Isso depende muito mais do indivíduo do que das condições, ou faltam condições para que as pessoas realmente possam empreender? Vamos fazer uma pausa para pensar sobre isso. O que vocês acham? Professor, vou começar aqui e Sim, expor minha visão a respeito de empreender no Brasil, né? Eu já pude ter essa experiência, por mais novo que eu seja, mas eu já pude ter essa experiência. certo. E na minha visão é o seguinte, muitas das vezes o Estado ele deixa de olhar para os grandes empresários, os grandes detentores, né, de, de capital, assim dizendo, e atrapalha muito mais o pequeno que está querendo abrir, porque para você abrir uma empresa, até um MEI, para você abrir um MEI, é uma burocracia imensa, imensa. Eu não estou falando de grandes empresários, estou falando de uma pessoa qualquer que quer começar a empreender, abrir um negócio, um pequeno porte, médio porte, ela tem uma burocracia imensa, né? Tem que ter aprovação da prefeitura, tem que ter aqueles quadrozinhos, não sei se vocês já entraram em comércio e você tem que ver um quadro, tem um quadro que é pregado na parede do comércio, que é tipo uma autorização da prefeitura para poder atuar. Então, eu acredito que em Alvará. relação... o alvará de... isso aí. Exatamente. Obrigado, Ruth. Então, assim, eu acredito que não só por conta disso, mas assim, o Estado ele deveria deixar as pessoas
os pequenos empresários e os médios mais em paz para poder começar um negócio. Eu vejo que nessa questão há muita intervenção do Estado para pequenos empresários e pessoas que querem começar um negócio. Certo. Mas vocês, alguém aí da área do comércio, pensa diferente do Pedro, que acha que o MEI é muito burocrático, ou entende que é mais, que foi facilitado? Parece que quem levantou a mão foi Márcio. O que Boa você noite, acha, professor. Márcio? Oi, boa noite. Eu vi um dado aqui que em 2019, 53 milhões de pessoas se tornaram empreendedoras, né? Ou seja, 38% da população. E em 2020 caiu para 31% devido à pandemia, né? Certo. O que eu penso em relação a isso? O Brasil é um país propício ao empreendedorismo, sim, penso eu. E um exemplo que eu acho que falta é de políticas públicas para incentivar esse empreendedorismo. Vou dar um exemplo que eu conheço de perto. Festival Gastronômico de Itaquaruçu. O que nós tivemos esse ano na Itaquaruçu de empreendedorismo, que circulou 1,5 milhão de reais em Itaquaruçu, com pessoas empreendedoras que colocaram seu negócio à prova lá em Itaquaruçu, com as comidinhas, né? Um festival, participando do festival. E inclusive pessoas que criaram MEIs para poder participar. E não teve muitas objeções, porque tem que seguir o protocolo da gestão pública, né? Quando o Pedro falou do Alvaraí, aquele quadrinho lá, eu até entendo o jeito que o Pedro fala, mas é normal que a empresa tenha um alvará para funcionamento, né? E o que eu estou percebendo é que as pessoas estão querendo ser empreendedoras quando elas encontram apoio do poder público. E esse ano foi um exemplo em Itaquaruçu. Foi mais de 1,5 milhão comercializados em Itaquaruçu por pessoas empreendedoras. Pessoas que tinham um negócio, pensavam em desenvolver o negócio e resolveram participar do festival gastronômico e deram certo e vão continuar, inclusive por meio de editais, né, professor? Isso. Teve tanta gente que não foi suficiente a produção, né? Eu mesmo deixei de ir porque eu ouvi falar que estava demorando muito, que as comidas não estavam com tanta qualidade, porque eles não tinham condição de atender todo mundo, a gente acabou desistindo de participar, né? Complemente aí, então, Ruth, tá com a mão levantada. Não, professor, eu acho assim, na minha visão, eu não sou empreendedora, mas eu acho que o principal problema aí é na aquisição de crédito. Eu acho que abrir até que está facilitado, um MEI e tal, mas você ter o capital e ter o incentivo por parte, né, do governo tal, de ter esse capital é o mais difícil, porque vai ver se consegue um dinheiro no banco. É muito difícil. Você tem que dar uma garantia. Como é que você vai dar garantia se você está abrindo um negócio? É difícil. Vocês já ouviram falar de anjos? Que não são os anjos lá da igreja? Empresas anjos. Só complementando o que a Ruth falou aí, Ruth. Ruth falou um negócio interessante. Um exemplo que eu tive na minha família. Meu irmão abriu uma franquia em Palmas em janeiro. Em março veio a pandemia, fechou-se tudo em Palmas, né? A maior dificuldade que nós tivemos foi para conseguir capital de giro nos bancos para poder manter a empresa aberta durante a pandemia. Conseguimos porque vendemos gados, né? Mas se não fosse isso, teríamos fechado. Porque o próprio governo, tanto federal como os demais, dificultaram o acesso a esse limite de crédito, exigindo principalmente a propaganda é bonita, né, Márcio? A propaganda é bonita. Inclusive exigindo que você tivesse um faturamento líquido anual muito maior do que o seu capital inicial. O que diz o nosso bancário Paulo? Professor. O bancário Fernando. Com relação ao MEI, não vou nem entrar nessa esfera do crédito não, porque eu concordo e discordo com algumas coisas, mas com relação especificamente ao MEI, há um outro viés aí, que é o da informalidade, tá? A gente está vendo, assim, muita gente que trabalha como empregado, que é um empregado, que atende todos os pré-requisitos que a CLT impõe para ser considerado um empregado, mas para diminuir, para desonerar o empregador, ele é contratado como empresa, ele vira um microempreendedor, tá? Então tem um aspecto facilitador, e que eu imagino que tem, eu não sei como é o procedimento de abertura, nunca acompanhei um, mas imagino que seja mais fácil que de uma empresa, mas tem esse viés aí
de favorecer a informalidade, tá? Que é um cara que vem sem direito. Eu acho que o único direito que ele vai ter é um seguro-saúde, alguma coisa dessa natureza. Mas ele não vai ter FGTS, ele não vai ter 13º, ele não vai ter nada disso. Sim, o Fernando falou uma coisa muito interessante. Professor. Oi, Paulo. Na verdade, a gente vê aí lá falando do lado do banco, o grande problema nosso dentro do meio, e a pessoa fala que é empreendedor, e assim, a gente põe tudo no governo, desde o pequeno ao grande e aos miseráveis, né? Então o governo tem que amparar todo mundo, o Estado tem que amparar todo mundo. Política é diferente, claro. Mas a grande maioria, existe o MPO, que é o microcrédito para os pequenos, até 5, 7, 8 mil, 10 mil, depende da atividade da pessoa. Só que, na verdade, 70%, 80% fica inadimplente. Ou seja, as pessoas abrem a empresa por abrir. Ele não tem mensuração de nada, de preço, de mão de obra, o dinheiro dele, pessoa física, pessoa jurídica, tudo é a mesma coisa. Sim. Sabe? Assim, as pessoas não têm o espírito, abrir. Eu não sei se o brasileiro tem o espírito de ser empreendedor, entendeu? Porque eles fazem uma bagunça. O cara chega, porque por isso que a grande maioria, mas sei lá, tem os números aí, se a gente olhar na internet, eu acho que 70% depois de 2 anos quebra. Mas a gestão, o cara não tem o menor jeito de ser empreendedor. E isso aí que o Paulo está falando é uma verdade também, professor. Isso é o princípio da entidade, né, na contabilidade, você separar o que é seu do que é da empresa. E normalmente quando você fala dos pequenos, o caixa da empresa é a carteira do dono. Então é tudo misturado. Não há uma disciplina financeira com relação às contas da empresa e ao que o indivíduo vai separar ali para ele. Isso atrapalha muito, muito mesmo. 3 coisas importantes aí, ou 4. Vamos pegar um pouco o que o Pedro falou. O Estado deve desburocratizar, porém, às vezes, essa burocratização existe porque, por um outro lado, existem pessoas que se aproveitam de qualquer facilidade para aplicar golpes, né? Ou pedir dinheiro com taxas menores, mas não para a finalidade, que aí entra a questão do crédito, que foi o que a Ruth falou. Às vezes tem pessoas que providenciam, a gente sabe disso na prática, que providenciam toda uma documentação para ter acesso a um crédito, só que aquele dinheiro não é para empreender, não é para a empresa, é para emprestar. Muitas vezes, por exemplo, idosos são muito vítimas de golpe dos próprios parentes, né? Dos filhos, dos netos, que utilizam o nome do idoso para fazer empréstimo em taxas de juros menores para poder resolver problemas pessoais que não se resolvem, porque o cara vai continuar, não muda a mentalidade. Então, a questão do crédito, ele vai ficando caro, porque, como colocou aqui a Silmara e outros, a inadimplência no Brasil é muito grande, e isso acaba sendo uma justificativa para os bancos manterem taxas de juros altas. Não sei se vocês acompanharam aí, até antes da pandemia, nós tínhamos taxas de juros do Banco Central, aquela taxa Selic, a taxa que vai magiar a taxa de juros dos bancos, estava uma das taxas mais baixas da história. Só que os juros do banco continuavam altos. E aí sempre a justificativa de inadimplência. Então, não é uma questão tão simples de se equacionar. Ao meu ver, eu acho que o brasileiro ele é muito empreendedor. Porém, e aí concordando com o Paulo, o brasileiro é empreendedor, mas ele falta planejamento. Há muitas pessoas que querem fazer as coisas por causa desse lado emocional. Vocês devem conhecer pessoas que, assim, num belo dia ele tem uma ideia, uma inspiração e ele quer começar um negócio. Ele não faz pesquisa de mercado, ele não quer saber quanto custa o produto, ele quer pegar o dinheiro, ele vende o carro, vende a mãe, vende todo mundo e quer começar um negócio, certo? Sem nenhum tipo de preparação. E aí, por isso, muitos nem chegam nesses 2 anos que vocês falaram aí para quebrar. Por quê? Porque às vezes o cara já começa errado. Então, empreender da forma errada vai ter como consequência a bola de neve que vai se somando, certo? O cara pegou o crédito, não dá conta de pagar, o crédito vai aumentando, o governo vai burocratizando e vira realmente uma situação complicada. E ainda mais essa situação
dessa forma como o brasileiro tem uma, entre aspas, sabedoria para burlar a lei, gente, certo? Cada vez mais o cara, às vezes, vai sendo explorado a criar um meio para ele não, para o empregador não pagar verbas trabalhistas. Então, realmente, o nosso país é um caso de psicanálise, um caso sério, né? Professor, Oi, Pedro. eu queria trazer um dado aqui do site Heritage Foundation, que é um site, é o principal site que mede essa questão de liberdade para empreender, liberdade econômica de um país. E por incrível que pareça, o Brasil está em 143º no ranking aqui. Mundial. Ele está atrás de Angola, está atrás de vários países que são considerados muito pobres nessa questão de liberdade para empreender. Foi por isso que eu trouxe essa questão da desburocratização para os pequenos e médios, né, empresários aqui no Brasil, porque existem esses outros fatores que foram citados, né, a questão do crédito e outros fatores que foram citados ali, inclusive pelo Fernando, mas eu acredito que as próprias prefeituras, os estados federativos e o próprio Estado Nacional impõem muitas restrições que, na maioria das vezes, não são tão efetivas como deveriam ser, e isso acaba trazendo problemas, né, na hora de iniciar um negócio. Depois eu vou mandar o link do site aqui, e tem países aqui, o país mais livre para empreender é Singapura. E vem em segundo Nova Zelândia, Austrália, e tem uns outros nomes aqui que eu não vou saber pronunciar. E lá você vê que são países que são muito fortes na tecnologia, no empreendimento. Pobreza lá é uma coisa bem rara assim, de se encontrar nesses países que têm mais liberdade econômica. Então, foi isso que eu quis trazer aqui. Depois eu vou mandar o nome do site. Aproveitando que a gente falou de empreendedorismo, eu compartilhei com vocês, eu acho que vocês já devem ter recebido aí da coordenação, mas vai ter exatamente uma oficina aí promovida pela Uniteams sobre empreender, né? Professor, só para finalizar, Finalize. deixa eu falar, o que eu penso é que todos os programas do governo de incentivo ao empreendedor é mal feito como todo programa, seja da prefeitura, do estado, federal. O que acontece? Os microcréditos, qualquer pessoa chega lá, não, eu sou costureira. E aí faz todo aquele cadastro lá, e não tem visita, não tem nada, o cara pega o dinheiro. O cara nem tem aptidão para aquilo. E, tenho certeza, todo mundo na sala conhece pessoas que, de fato, precisam da ajuda do governo, que são pessoas altamente talentosas naquilo que faz, o que falta para comprar equipamento, material, para expandir a empresa. E o Sebrae, que eu acho que deveria fazer esse canal com o governo, de mapear e levar para o banco e acompanhar pelo menos 5 anos essa pessoa na estruturação da empresa mesmo para expandir, deixar de ser uma família empresarial. Eu mesmo conheço pessoas que eu acho que se tivesse ajuda do governo através dos financiamentos, a pessoa deslanchava, entendeu? Só que todo programa é meia boca, para falar assim, entendeu? Faz para ter número. Mas você até faz, Paulo, mas realmente é um negócio sem profundidade. Professor, mas o Brasil forma pessoas para quê? Nós formamos pessoas para quê? Para serem o quê? Empreendedores ou serem empregados? Você serem empregados. Serem empregados. Tem a cultura também do país, né? Exatamente. Você entra na faculdade, ninguém quer que você seja empreendedor, você quer que você seja empregado de alguém. Sim. É complicado, né? Inclusive esse curso que nós estamos fazendo. É preconceito eu querer ser empregado. Servidor público, né? Estabilidade, né? E para ser. Agora, o Paulo estava falando uma coisa que eu ia comentar sobre essa questão do Sebrae, Paulo. Você pode ver, fazendo uma pesquisa assim muito básica, né, de opinião, você vê que a maioria das pessoas que começam negócio, quando você fala para ele ir ao Sebrae para fazer um curso, o cara não quer. Esse lado emocional do brasileiro imediatista, que ele quer, ele acha que ele já nasce sabendo, ele não precisa aprender, certo? Ele não quer aprender com a experiência dos outros, né? Então ele já quer meter a cara, e aí quebra a cara, né? Pois não, Ruth? Tem uns que falam bem assim, eu vou no Sebrae fazer o quê? Ele não vai me dar dinheiro?
O brasileiro tem muito, olha, gente, tem muito ignorante com diploma, tá? Muito ignorante com diploma. Pessoas aí que você vai conversar que têm formação em ensino superior, mas mesmo que você está conversando com aquele chucro lá da roça, certo? E às vezes você conversa com o cara chucro lá da roça, que o cara tem muito entendimento, é o cara que é aquela sabedoria da experiência. Então não se engane, não é todo mundo que tem um diploma que consegue realmente transformar aquele conhecimento em transformação e mudança de mentalidade. Mas Aliás, essa cultura de Márcio, empreendedorismo no você Brasil, lembra, desculpa aí, você lembra você participou dessa palestra que teve recente e foi falado sobre isso, né? Como as pessoas estão entrando na faculdade, né, já com a sua verdade, e por mais que ela seja instigada, ela não larga a sua verdade, né? É, exatamente. e essa verdade é que mata, né? Gente, Paradigma dominante. as E aí, verdades professor, aprisionam, pois não. esse empreendedorismo no Brasil, só lembrando aqui que ele começou na época do Collor, né? O Collor que começou o empreendedorismo, incentivou, estimulou quando chamou nossos carros de carroça, você lembra? O Collor falou que nossos Ele veículos eram incentivou a carroça. abertura do mercado, né? A abertura para o mercado externo, né? Exatamente. Isso mesmo, Todo professor. protecionismo ele acaba sendo prejudicial, né? O protecionismo não adianta proteger sem qualificar. É como você proteger um filho, como eu entendo, por exemplo, a ideia do homeschooling. Muitos querem implantar o homeschooling não como uma forma de que é mais fácil ter um ensino em casa, mas porque querem proteger essa criança das ideias que tem no mundo. Mas não adianta criar o seu filho numa redoma, certo? Porque um dia ele vai ter que sair dessa redoma, ele vai ter que enfrentar as ideologias que existem lá fora. E ele vai ter que ter suas próprias convicções, né? Então, protecionismo acaba gerando pessoas inseguras, pessoas que não são capazes de lidar com as diferenças. E cria também esse excesso de protecionismo e essa forma de criar as pessoas vendo só uma verdade faz com que elas se tornem mais intransigentes e mais perigosas para a sociedade. Porque alguém que só vê a verdade por um lado, e não admite outros posicionamentos, né, ou pessoas que têm estilos de vida diferentes, aí nós vemos o resultado na sociedade, uma sociedade cada vez mais bélica, cada vez mais intransigente, cada vez mais intolerante. Né? Então, voltando aqui para os nossos slides, isso tem a ver com livre iniciativa. Hein, Fabiano? Então, oi? Só finalizando o que o senhor falou aí, sim. O que eu me pergunto às vezes é o seguinte, né? Hoje em dia, isso que o senhor falou aí, né? O que é preferível hoje? É você dar voz ou você ouvir quem fala? Ou você ouvir para dar voz? O que está acontecendo é que está tendo um choque de pessoas, cada um com suas verdades. Então, a partir do momento que você dá voz e ouvir quem fala, aí você vai ter um entendimento. Porque não adianta eu chegar com a minha verdade, você com a sua, e a gente ficar batendo de frente. Alguém tem que ceder. Eu não tenho nenhum problema que você tenha a sua verdade, que é essa expressão utilizada hoje no sentido de suas convicções, e eu ter as minhas. Desde que nós sejamos capazes de conversar sobre os nossos pontos divergentes e convivermos. O problema é quando se tenta impor uma verdade, seja de que lado for, um jeito de ser. Né? E isso, por exemplo, a discussão de gênero, ela implica muito isso, em tentativas de impor um padrão, certo? E nós somos um país que a nossa Constituição ela tem como fundamento a pluralidade, né? O pluralismo. E esse pluralismo implica que você tem liberdade de ter opiniões, né, políticas, no sentido geral, diferentes, certo? Mas não impor de maneira alguma, né? Então, essa liberdade de exploração, voltando aqui ao tema da iniciativa, livre iniciativa, é a liberdade de exploração das atividades econômicas que o Estado sozinho ele não tem condições de executar, né? Nem ele deve concorrer com a iniciativa privada. Porém, o artigo 170 e o parágrafo único
do artigo 170, ele vai realmente trazer um fundamento importante, quando ele vai assegurar a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, há situações em que a lei exige qualificação, exige determinada forma para poder ser exercido aquela atividade, situações em que o Estado é que vai dar concessão, certo? Que vai dar permissão. Então, todos têm livre exercício de qualquer atividade obedecida à lei. Obviamente, imagine o cara querendo, uma pessoa quer trabalhar com fogos de artifício e não obedecer uma legislação de segurança de como trabalhar com explosivos. E tem muita gente assim, certo? Que diz que a legislação só complica, só é burocracia, que só atrapalha e vai lá e faz de qualquer jeito. É por isso que nós temos um monte de produtos aí no Brasil que são produtos que não passam pelo Inmetro, que são produtos falsificados, que são produtos que muitas vezes representam perigo, tá certo? Então, é livre iniciativa, porém, dentro daquilo que a legislação regula. Então, diferentemente desse liberalismo econômico, o Estado ele não pode ser um mero observador, que foi o caso do liberalismo histórico, no início do liberalismo econômico, né, que o Estado tinha que se abster de tudo. Então, o Estado, sobretudo na nossa Constituição, ele tem um outro papel que não é só de observador. Ele é um participante e ele é um fiscal do comportamento econômico dos particulares. Ele regula também as atividades para garantir o capital, o trabalho e a justiça social. Essa garantia de liberdade de iniciativa no setor privado, ela é tão importante e expressiva que até os prejuízos causados pelo Estado ou aquele que faça as vezes do Estado, né, causar ao particular, garante a Constituição a responsabilidade objetiva do Estado em ressarcir o prejuízo que causar a terceiros e aos particulares. Atuação do Estado aí, valorização do trabalho, então, é preciso, pois, conciliar os fundamentos que, não só do artigo 170, mas os princípios que estão aí, os outros princípios nos incisos do artigo 170, não só o caput, né, que tem esses dois. É preciso conciliar soberania nacional, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução da desigualdade social, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, né? Então, garantir a soberania nacional, porque, obviamente, nós temos aí uma concorrência muito desigual com China, com a Europa, com os Estados Unidos. É necessário garantir também o nosso produto nacional, certo? Mas não adianta só proteger o produto nacional impedindo que o brasileiro tenha acesso a produtos melhores lá de fora. É necessário investir para que o produto nacional tenha qualidade e que possa concorrer com produtos estrangeiros. Livre concorrência, né, e garantindo também que as pequenas empresas de pequeno porte, tenham condições de competir. Porque se eles não têm condição de competir, nós não temos uma livre concorrência, nós temos o domínio de poucos, certo? Sobre a maioria. A defesa do consumidor, porque nós vamos consumir esses produtos e muitas vezes esse consumidor ele não tinha como reclamar, não tinha como discutir os problemas de produtos com defeitos e o nosso Código de Defesa do Consumidor ele vem aí para proteger o consumidor e isso faz com que as empresas elas tenham mais critérios na venda, mais critérios na qualidade, porque muitas vezes o empresário, se deixar, ele empurra qualquer coisa e o consumidor tem que dizer, pagar e ainda agradecer, certo? Aliás, quem agradece, gente, é quem vende, né? É que tem que ser agradecido por uma pessoa estar comprando o seu produto, tá certo? É muito interessante, você vai no supermercado, você está comprando, é você que agradece, né? O caixa,
Mas, na verdade, o caixa, todo mundo tinha que agradecer porque você está comprando naquela loja ali, tá certo? Tem que partir deles, primeiramente, o agradecimento. Defesa do meio ambiente, e a gente está vivendo um período em que é de um negacionismo generalizado, e aí se inclui um negacionismo em relação ao meio ambiente, né? E a última que nós ouvimos é que a Amazônia é virgem, que a Amazônia ela não está sendo desmatada. Isso é invenção da grande mídia, certo? E aí passa a COP26, e aí aí chega o relatório posterior, né, à Conferência do Clima, para dizer que nós estávamos aí com 22% de desmatamento a mais do que nos anos anteriores. Então, assim, só não vê quem não quer enxergar. Hoje mesmo saiu, mostrou aí mais de 130 balsas de garimpeiros, todas juntas ali no Rio Madeira, para destruir, sem nenhum tipo de fiscalização, e mostrando ali os helicópteros do IBAMA lá em Manaus, salvo engano, parados, enquanto as atividades de garimpo já estavam ali trabalhando a todo vapor. Então, assim, é uma coisa inadmissível. O interessante foi que o Bolsonaro ironizou, né? É fogueira de São João, isso aí, quando Pois questionaram os números para ele. É exatamente esse tratamento de desprezo, né, por parte do nosso presidente, que faz com que haja um descrédito em qualquer coisa da instituição chamada governo hoje, né? A redução das desigualdades sociais, que infelizmente, as taxas estatísticas que nós vemos, eu não tenho visto essa redução de desigualdade social. Eu vejo o pobre cada vez mais pobre, aumentou o índice de pobreza no país, aumentou o índice de miseráveis no país e aumentou o número de pessoas dependentes de auxílio do governo. E isso não é só resultado da pandemia, porque tudo hoje, o problema foi a pandemia. Há outros países, a pandemia foi generalizada, né? A pandemia no mundo. E outros países conseguiram lidar melhor com a pandemia quando desenvolveram políticas de contenção no início. Agora o Brasil está pagando preço porque não fez a política correta no início e agora tem que fazer, está gastando mais agora para poder dar dinheiro para a população afetada, porque esse dinheiro tivesse sido investido no início com política que levasse em consideração a ciência, né, e que unisse o país, em vez de dividir o país, nós teríamos menos consequências gravosas. Não tinha como passar por uma pandemia e não ter, né, as consequências. Teríamos morte, sim, era certeza que iriam morrer. Mas será que precisaria morrer tantas pessoas? Ou nós poderíamos ter diminuído esse número de mortes, né? Então, aí o país está acéfalo. Busca de pleno emprego. E o que é essa expressão pleno emprego? O que vocês entendem por pleno emprego? É o funcionário público federal? Não, professor, é ter emprego suficiente para quem precisa trabalhar. O que não temos. Então, quando nós tivemos oferta suficiente para a demanda, não é isso, Fernando? Exato. Isso mesmo. Vivemos essa situação aí do passado aí com o PT, com Lula. Tivemos, sim, grandes E oportunidades. também não é lá uma situação muito boa, não, de empregado botando preço em serviço, sabe? Tem que ter um pequeno desequilíbrio aí, senão não fica bom. Mas uma questão também que chama atenção, que sempre chamou atenção, e desde a época do governo Lula também, que havia oferta de emprego, mas uma baixa qualificação, certo? Nós temos aí muitas pessoas que não se qualificam, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês que estão fazendo um curso de direito numa instituição pública. Eu acho que vocês... Eu posso dizer para o senhor que eu contribuí com muito desemprego? Oi, o que você fez?
Menor. O senhor falou agora há pouco Sim. sobre os cursos que eram oferecidos pelo Estado, né? Eu vou citar um, Pronatec, né? Eu trabalhava numa empresa que o pessoal do Pronatec mandou 7 estagiários para lá, e eu mandei tudo, não, senhor, você não serve, você não serve, você não serve, você não serve. Eles estavam fazendo curso e queriam que eu fosse o tutor. Quando é mais ou menos assim, o senhor é um advogado formado, e eu lhe pergunto, professor Fabiano, pegue para mim, por gentileza, aí na sua estante, a sua Constituição, aí você vira para mim, o que é isso? Entende? Então, assim, todo mundo que chegou lá não sabia o que era uma NR, não sabia o que era uma EPI, não sabia o que era um calçado de segurança. Então, vocês não sabem para estagiar, porque vocês não sabem o que é o que vocês vieram fazer aqui, e nem que o curso está oferecendo para vocês, né? E eu perguntei, aí, como é que é esse curso? Não, eles dão uma apostila para a gente ler, e no final de semana nós vamos lá para fazer prova. E mediante essa prova, eles estão encaminhando a gente para estagiar. Falei, querido, obrigado, mas valeu, um abraço. Você pode ler sua apostila, porque, infelizmente, lamentavelmente, aqui você não vai aprender dessa forma, porque aqui nós queremos pessoas que venham estagiar, mas que tenham pelo mínimo do conhecimento. Correto. E é aí que eu digo, pessoal, olha, a faculdade, ela não pode ser uma continuação desse ensino médio e fundamental pobre que nós temos na rede pública. Infelizmente, eu digo que às vezes até as particulares recebem um produto ainda pior, porque são muitos que não têm condição de passar num vestibular concorrido de uma universidade federal e de uma universidade estadual, como a Unitins, e aí tem que pagar. Pode ver que a maioria são pessoas que estão ali trabalhando para pagar o seu curso superior, mas que muitas vezes até são filhos Aí eu dei aula em escola, na faculdade particular de Paraíso, e tinha muito filho de fazendeiro, e eu peguei um exemplo, só dando um exemplo, né? Tinha um rapaz que ele estava no 9º período, eu dava aula para o 9º período, e um dia ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo assim, professor, eu preciso passar. Aí eu disse, ótimo, estude. Eu nem sabia quem estava falando, né? Eu digo, e qual o problema? Ele já estava fazendo já tinha reprovado no TCC, já estava tentando, já tinha sido reprovado naquela disciplina, e já era para ele ter concluído. E um dia ele falou para mim que ele queria terminar aquele curso só para esfregar o diploma na cara do pai dele, entregar para os pais dele, para ele poder fazer o que ele quer. Eu digo, cara, você está perdendo seu tempo. 5 anos gastando dinheiro da sua família para você simplesmente dizer, tá aí o diploma, agora você vai cuidar da roça? Então fica na roça. Precisava vir para a faculdade, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas nessa situação, né? Que às vezes estão perdidas aí nos cursos, não sabem o que querem, ficam perdidas tentando, às vezes, achando que fazer o curso vai resolver os seus problemas pessoais. Tem gente que acha que estudar é uma forma de preencher o tempo, e não é só isso, é mais do que isso, né? O estudo é um meio para você alcançar outras finalidades, certo? Crescimento, desenvolvimento, contribuir para mudanças sociais. A gente precisa repensar o motivo que nos leva a estudar, certo? Para alguns é só para poder ganhar dinheiro, né? Para outros existe uma função social no estudo também. Eu sou daqueles que procuro ver que o ensino tem uma função social, né? E vocês vão contribuir e mudar essa sociedade. Vocês não estão aqui só para ter condições de ter um salário melhor, né? Enfim, vamos lá, porque hoje o discurso social... Fabiano, só complementando aqui, porque quando fala em pleno emprego, né, que tem que ter a oferta, tem que estar maior que a demanda, né? Mas para isso tem que ter o quê? Crescimento econômico, né? E aí, junto disso, tem que ter a política real de aumento do salário mínimo e as políticas sociais também do governo federal. Essa tríade aí.
Se não tem nenhum desses agora, como é que faz? Aí não tem Bom, hoje com 15 milhões de desempregados, está muito longe da gente ter pleno emprego no Brasil, certo? A dificuldade é A enorme. inflação está 2 dígitos no Brasil. Não tem A crescimento verdade econômico. é o seguinte, seja qual for o governo que vai herdar o governo próximo em 2022, seja qual for, ou a reeleição do Bolsonaro, ou Lula, ou Moro, qualquer um desses, terceira via, vai herdar um país quebrado, e com essa política que eles estão aí aprovando, essa ajuda furando o teto, o país está endividado, está quebrado, certo? Eu espero que passe um santo para fazer milagre. Não, eu espero o seguinte, Fabiano. Se o Bolsonaro for eleito, eu quero ver como ele vai conseguir arrumar esse furo do teto que você está falando aí. Porque isso aí é a maior pedalada fiscal que eu já vi na minha história, foi pagar esse benefício aí sem política de Estado, só para a reeleição dele. Exatamente, concordo com o Márcio aí. A Nós PEC, já vimos impeachment por muito menos. Essa PEC dos precatórios, gente, é o maior calote que eu já vi no Brasil. Ela tem duas coisas altamente danosas. Uma, ela favorece, ela legitima o calote no Brasil. Se você vê que se chama cultura do brasileiro. Esses dias mesmo eu estava reclamando, queixando assim, cara, eu não vi tal coisa e agora eu tenho que pagar um imposto de renda maior, não recebi uma declaração de uns negócios que tinha do curso lá da UFT, né? E aí agora eu tenho que pagar. Aí o cara, não, espera aí uns 60 meses aí, depois você entra no refis, ou seja, a mentalidade do brasileiro é essa, você deve e não nega, paga quando puder, certo? Então o governo ele legitima essa mentalidade de não pagar a dívida quando ele quebra através e o governo, não estou falando só do governo federal não, porque há uma trama aí, né, de governo federal e de Câmara, esses deputados que se vendem e sempre se venderam e sempre corromperam todos os governos que passam, porque hoje eu vou até finalizar aqui para a gente não ficar só falando aqui de questão política, mas, gente, acho que a grande doença desse país chama-se Congresso Nacional, tá? Então, esses políticos e principalmente esse grupo chamado essa trama que o senhor falou chama-se orçamento secreto. Esse centrão aí, ele sempre se une para colocar o governo, o executivo, no domínio deles, certo? Fazer o que eles querem. Então aí muda o nome, mas continua se fazendo do jeito que eles querem. Ou seja, foi o mensalão no PT e no governo Bolsonaro, agora para poder passar, foi pago e aí foi revelado, inclusive, por um ex-aliado do governo, o quanto cada deputado ganhou em termos de verbas aí para poder aprovar as PECs do governo. É triste. Vamos seguir a livre iniciativa e a justiça social, se é que ela existe. Certo? Ou não. Atuação do Estado na ordem econômica. Então, como eu disse, o Estado ele não é um mero observador, ele é um agente regulador do sistema econômico, ele tem a função de disciplinar a ordem econômica, ajustar a ordem econômica para produzir justiça social, tá certo? Então, é legal, é assim, né? Se todo brasileiro pudesse ter uma offshore, né? Botar o seu dinheiro lá e não pagar imposto, seria maravilhoso, né? Mas isso é para poucos no Brasil, tá certo? O Estado, ele executa as atividades econômicas, ele tem a competência administrativa, que está lá no artigo 21, as competências, que garante a União a legislar sobre a área econômica, e as competências legislativas no artigo 22, tá? Fica aí o slide, depois vocês consultem aí esses incisos, para ver como que o Estado, então, ele tem o seu fundamento constitucional para intervir nas atividades econômicas. Então, esse outro esqueminha que eu fiz aqui,
ele mostra lá, nós temos o Estado empresário, é aquele Estado quando o Estado explora a atividade econômica, seja por meio de uma empresa, né, criada... Petrobras, por exemplo. Isso. E aí acho que a Petrobras até vai estar mais lá embaixo, ali na questão de atuar no petróleo, mas esse Estado empresário, quando ele cria uma empresa de economia mista, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, certo? Banco do Brasil, Caixa. Isso. Ele está intervindo, ele está explorando a atividade econômica. Mas ele pode, de qualquer forma, essa exploração? Não, tem limites. Quando que o Estado pode explorar a atividade econômica? É em caráter subsidiário. Existem critérios, né, que são exigidos pela Constituição, que é a segurança nacional e o relevante interesse coletivo. Então, deixa eu ver aqui o artigo. É o artigo 173, né? 173. E depois eu vou ler o 174. 173 diz: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, tá certo? Conforme definidos em leis. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, a sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, dispondo sobre. E aqui os incisos. Então, nesse quesito aqui, essa exploração da atividade econômica envolve produção, comercialização e serviço. Então, o Estado ele pode intervir diretamente através de empresa pública, através de sociedade de economia mista. A Constituição prevê que já existe a Lei 13.303, que regulamenta, dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, e ela é regida pelo direito privado, porém, existem, no caso aqui, as sociedades, elas são regidas pelo o direito privado, mas existem situações específicas em que tem normas de direito público, sobretudo licitações, certo? Contratação, ele tem que contratar por concurso público, ele tem que ir ao mercado através de licitação, então ele acaba tendo essa forma híbrida de direito privado e direito público, certo? E quando o Estado ele atua como agente empresário, ele tem que ser regido pelas normas de direito privado, ou seja, pelo direito civil. Ele não pode se valer do direito público e das garantias, as garantias assim que o direito público dá ao poder público, ao Estado, para poder negociar. Senão nós teríamos aí um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio da concorrência, né? Não, o Estado estaria interferindo nessa livre concorrência. Já é difícil competir mesmo com essas limitações. Professor, só uma dúvida. Nas ações em que a Caixa Econômica é parte, ela tem prazo em dobro. Isso não seria como é que fala, meu Deus? Não estaria contrariando isso que a gente acabou de ver? Sim, aí nessas ações, quando ela tem questões envolvendo direito público, ou em todas as ações ela tem, em todas as ações da Caixa são as mesmas garantias. Eu não sei dizer, professor, mas eu penso que são em todas. Uhum. Mas eu não tenho certeza disso. Porque aí tem que ver também em relação aos tipos de negociações que a Caixa, porque a Caixa ela é uma empresa pública. Empresa pública. Isso mesmo. Então aí ela é regida por essa lei aqui, tá certo? 13.303.
E aí, quando vocês estiverem no próximo ano, direito administrativo, vocês vão se aprofundar aqui nessa questão da Lei 13.303, que não será comigo, infelizmente ou felizmente, mas com certeza virá um bom professor aí para direito administrativo com vocês, tá bom? Descentralização administrativa, artigo 173, parágrafo 3º, aí como eu já acabei de ler, né, a empresa pública e sociedade de economia mista não podem gozar de privilégios fiscais em relação às privadas. É o parágrafo 3º. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Então, tudo isso aqui é a Lei 13.303 que vai regular. E vale a pena. O parágrafo 2º, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar. Eu coloquei o parágrafo 3º, né, aí no texto, mas é o 2º, ó. Parágrafo 2º. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Então, isso aqui é mostrando que, se não tiver essa regulamentação, o Estado, que já tem, não é, todo um poder, uma superioridade em relação ao particular, ingressando na atividade econômica com esse poderio, ele estaria indo de encontro à livre concorrência. Também o Estado, empresa, ele tem o objetivo de fiscalização e regulamentação no artigo 174. Função do Estado na atividade econômica. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica. Então, artigo 173, o Estado atua na atividade econômica, e o 174, o Estado atua como normatizador, né? Como agente normativo, regulamentando a atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, preste atenção nessa questão aqui. Como é que o Estado atua no sentido de regular a atividade econômica? Ele fiscaliza, ele incentiva e planeja. Fiscaliza as atividades das empresas, ele incentiva desenvolvimento econômico, político, inclusive como exemplo, criando normas que favoreçam as empresas as pequenas empresas de pequeno porte, e no planejamento, no sentido de que o Estado ele também deve, dentro dos seus planos, do seu planejamento econômico, do seu planejamento político, planejar políticas econômicas que possam diminuir os juros, equilibrar as contas, evitar o ataque da moeda e tantas outras questões. Agora, veja aqui que o final do inciso, ele diz o seguinte, que esta atividade do Estado, ela é determinante para o setor público. Ou seja, o setor público deve seguir todo esse planejamento, aqui sobre o planejamento. É determinante para o setor público, mas é apenas indicativo para o setor privado. O setor privado não é obrigado a seguir essa visão de quando o Estado faz um planejamento, ok? Que o Estado, ele, obviamente, através dos planos, planejamento estratégico, ele vai dar diretrizes para as empresas. Neste caso, as empresas do setor público, elas são obrigadas a seguir o planejamento político, macroeconômico do Estado, mas as empresas privadas, não. A questão do artigo 177 fala do petróleo, do gás natural e dos minérios. Constitui monopólio da União. Então, a União, a pesquisa, a lavra, jazidas, o petróleo, o gás natural e outros. Né? Assim, é monopólio, porém, nós sabemos que a própria Constituição já permite aí que
a União pode contratar, o parágrafo 1º vai dizer isso, pode contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas no inciso 1, que é pesquisa e lavra das jazidas, e no 4, que é o transporte marítimo do petróleo de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo. Então, ao mesmo tempo que é um monopólio, já a própria texto constitucional permite que a União venha a transferir isso, fazendo concessões para outras empresas. Um cuidado muito importante é o poder econômico, o abuso de poder, e isso deve ser uma ação do Estado, no sentido de que, por exemplo, quando atua como o CAD, para que não haja, por exemplo, monopólio de determinadas atividades econômicas, certo? Isso é evitar o abuso econômico. Então, o poder econômico, ele é derivado do acúmulo de riqueza, e se a ordem econômica estiver em situação regular e sem as frequentes crises que a assolam, esse poder é positivo no sentido de aperfeiçoamento de produtos e serviços, bem como condições de mercado. Quer dizer, deve-se incentivar o desenvolvimento econômico, né, o crescimento econômico, mas sempre preservando para que não haja abuso de poder. Para fechar esse capítulo, eu trago aqui para vocês um capítulo sobre a política urbana, tá? Que está ainda dentro dessa questão econômica. Então, onde que está a política urbana? Está no artigo 182 e 183. A política urbana Quem está com a Constituição aberta aí para ajudar na leitura? Gostaria de ajudar aí com a leitura do artigo 182 e 183. A política urbana de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo... Márcio, eu vou pedir para você vai lendo, à medida que eu vou pedindo, você vai lendo os incisos e os parágrafos, tá bom? Porque o 182 vai ter parágrafos e incisos, ok? Então, lê o caput. Entendeu, Márcio? Você pode ler o caput novamente. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, aqui, ó, a política de desenvolvimento é responsabilidade dos municípios, artigo 182. E a competência para legislar é da União, artigo 21, inciso 20. Alguém lê para nós lá o 21, 20, enquanto o Márcio fica com 182. Outro lê o 21, inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Muito bem. Sempre ler o caput e o 20, né? O 20 são bens... Eu falei o 21. Caput compete à União. Aí o 20 a Fernanda já leu. Obrigado, Fernanda. Então, é competência da União legislar sobre essa política urbana. Agora, essa regulamentação da política de desenvolvimento urbano tem algumas leis aí que eu anotei aí para vocês importantes, tá? A 12.587, que vai tratar dessas diretrizes nacionais de mobilidade urbana. A 13.081, das normas sobre ocupação urbana e utilização de área pública, inclusive de quiosques, aqueles bens públicos que são permitidos à utilização. O 13.425, diretrizes gerais de medida de prevenção para combate a incêndio, desastre, edificações e áreas de reunião. Então, existe uma responsabilidade do município, mas uma competência para legislar sobre a política urbana pertence à União. E aí, professor, faltou aí interessante, que foi o Estatuto da Cidade, né? Que é justamente isso que o senhor falou, né? Isso, eu não anotei federal, aqui, né? Nível federal é regulamentado pelo Estatuto das Cidades, a Lei 10.257.
Acho que é porque eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, mas foi bom você ter lembrado, porque já entra aqui, né? Aí, continua, Márcio, que vai falar agora sobre plano diretor, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Então, como que o município regulamenta? É através do plano diretor. Paraíso tem quantos mil habitantes? 52 mil, né? Por aí? Salvo engano, acho que eu vi isso do IBGE. Então, vocês conhecem o plano diretor de Paraíso? Eu desconheço. Pois é. E às vezes essas cidades um pouco mais antigas têm o plano diretor, mas tem muita coisa que está fora. Por exemplo, vocês quando vão construir aí em Paraíso, quem mora em Paraíso, sabe quais são as exigências, os recursos, tem fiscalização que regulamenta essas construções? Não? Tem, professor. Tem. É um sim. código de postura do município, né, professor? Isso. Isso, e tem que ser observado. Olha, para vocês terem uma ideia, aqui um vizinho meu, aqui exigido, por exemplo, o recuo de cada lado. Você pode construir do seu lado do muro, você pode encostar em um muro, e aí a pessoa que vai construir do lado tem que recuar 1,5 m, certo? Então, e no fundo também tem o recuo, também é obrigado. Tudo isso está lá no código, né? Aí o camarada chegou, aqui tá uma febre agora de casas, eles compram o lote e dividem o lote. Geminadas. Eles dizem que não é germinada, porque germinada eles dizem que é quando ela é unida pela mesma parede. Então aqui eles estão desmembrando os lotes, e aí não é mais germinada, porque desmembra e tem os recursos, aí você tem uma casa que antes era um lote de 15 metros, vira um lote de 7,5, certo? Aí fica aquelas casinhas. Aí o camarada comprou uma casa dessa no fundo da minha, e aí um dia ele chegou à minha porta e disse: tudo bom, vizinho e tal, estou mudando para cá, eu só queria pedir para você para desligar aí a cerca elétrica, que eu vou fazer ali o pedreiro vai fazer ali um reboco no muro, tal, beleza, tranquilo, né? Dei até as boas-vindas. Daqui a pouco, quando eu vejo, tá o pedreiro dele subindo uma parede colada no meu muro, né? Aí eu chamei e disse assim: ó, você pode parar. Você pediu para eu desligar a cerca, você ia fazer alguma coisa aí no seu muro. Agora você está levantando uma parede colada na minha, você vai fazer o quê? Ele disse: não, eu vou fazer um closet. Ele ia subir, botar lá, e eu disse assim: ó, meu amigo, aqui não dá para você fazer puxadinho, não. E aqui você não vai ficar, você está interferindo no paisagismo da quadra, da minha casa. Eu vou ter que conviver olhando para esse fundo, você levantando aí um puxadinho. Eu digo: você já olhou lá a legislação? Aí disse: não, porque tal, eu tenho, de acordo com a lei, dentro do meu terreno eu posso fazer o que eu quiser. Eu disse: você pode fazer o que eu quiser, que a lei permita, dentro dos limites. O senhor sabia que existe um limite de 1,5 m para o senhor construir? O senhor não pode construir colado no meu muro? Não, isso, eu falei com minha arquiteta. Você sabe esse argumento da autoridade? A pessoa acha que já falou com o arquiteto, com não sei quem, e aí que se o outro não souber, pode fazer o que quiser. Eu falei: você pode ter falado com sua arquiteta, melhor ainda, porque eu vou denunciar para o fiscal da prefeitura. Se o senhor tiver certo, tranquilo. Agora, se o senhor tiver errado, você vai pagar uma multa e vou embargar a sua obra. E aí ele disse: então, já vi que você não gosta de conversa. Eu disse: não, conversa eu gosto, agora eu gosto das coisas certas também. Se eu quiser fazer a coisa errada, não tem como conversar. E aí ele saiu já bufando, eu liguei na hora, né? E aí, como a gente tem uns contatos, no outro dia, o fiscal estava na porta dele e embargou a obra. Aí ele veio humilde: como eu já investi, eu gastei. Eu disse: o senhor gastou errado. Você tem que gastar de acordo com o que a lei permite. Não pode chegar aqui e infringir o direito dos outros. E aí depois acaba que entrou num acordo, levantei um muro mais alto lá, mas esse plano diretor e esse código de postura do município, ele existe para isso, para que seja respeitado o direito uns dos outros. Porque se deixar, gente, aquele vizinho
folgado, entendeu? Ele faz um telhado e bota uma calha voltada para sua área. E daqui a pouco você está com o seu muro, a sua parede toda cheia de fungo, porque o cara está colando na sua casa. Então, para evitar esses e tantos outros problemas, é necessário exigir que seja obedecido. Sem contar, né, professor, que o plano diretor ele é revisto a cada 10 anos, né? Ele é exclusivo do município e tem a participação social, né? Se discute o plano diretor todas as vezes que ele vai ser revisto, né? Por isso que é bom a gente saber. Imagine no tempo aí das políticas aí de vereador, de deputado, permitindo todo tipo de expansão desorganizada, desordenada de favelas, né? Porque não se respeita. Temos algum arquiteto aqui no grupo? Temos não, né? Beleza. Então, deve ser aprovado pela Câmara Municipal nas cidades com mais de 20 mil habitantes. Questão muito importante é essa sobre função social da propriedade. Inclusive, em direito administrativo, quando vocês estiverem estudando sobre desapropriação ou ação de desapropriação, é importante vocês terem já conhecimento desse artigo 182. Agora o parágrafo 2º. Continua, Márcio. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, o próprio texto traz a definição de função social. Qual é a função social da propriedade? Quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade e tiver expresso no plano diretor. Então, o plano diretor vai dizer que a área X é para construir creche, certo? Então, deve-se construir uma creche naquele lugar, deve-se construir uma praça, certo? Quando o plano diretor diz que as edificações devem ter tal limite de altura, onde pode se ter comércio, que tipo de comércio pode ser explorado ali. Por exemplo, tem gente que quer fazer, imagine, Fernanda, que um vizinho alugue a casa ao lado da sua para montar uma oficina de lanternagem, né? Você que mudou para uma área residencial porque você quer chegar no final do dia e assistir uma aula de direito constitucional tranquila, sem barulho, porque você adora constitucional, você adora todo esse nosso blá 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 aqui e tal. E aí o cara começa lá a bater o martelo para consertar a lataria do carro. Então, aquela função social é para residência, não é para a indústria, né? E vá para a zona industrial. E Fabiano, em Palmas, você falou um negócio interessante, né? Ali em Palmas, devido à pressão de grupos econômicos, as quadras do centro ali, por exemplo, da 12, era proibido construir comércio voltado para a avenida, né? Hoje, se eu passo ali de frente ao antigo Big ali, tem até hotel, né? Terminou que na gestão da Massa ele liberou para os grandes grupos econômicos, todo mundo hoje tem comércio ali voltado para a avenida. Palmas serviu também para os filhos dos ricos, Márcio, que não dava conta de tocar a vida para frente, abrir uma clínicazinha, um negócio, uma besteirinha, né? Fernando tá por dentro. Uma besteirinha. Então, a definição é essa. E a charge está dizendo exatamente isso, Márcio, tá? Pobre vai sendo cada vez mais expulso para a periferia da cidade. Né? Isso, e os ricos e os poderosos vão construindo os seus grandes empreendimentos nas áreas. Vou contar, hein, Fernando, meu professor. Fernando, você é da Caixa, né? É da Caixa? É da Caixa. Vou contar só um negocinho aqui para você e o professor que vocês vão da Caixa, Márcio, Estava numa reunião com o prefeito, a Márcia, né, para decidir sobre essas casas populares, né? Aí que iam para a região sul de Palmas, aí quando foi decidir, a Caixa apresentou o mapa lá com a área e as construções, professor. Aí o Márcia falou, não, eu não quero casa horizontal, eu quero tudo apartamentozinho vertical. Eu quero que o pobre viva bem, lá longe, mas viva bem em apartamento. Aí se mudou-se o projeto.
Essa era uma bandeira do Raul Filho enquanto candidato a prefeito, Márcio. Eu me lembro muito dele usar esse termo nas campanhas, que era o adensamento da cidade. A Nilmar, que foi a prefeita anterior, tinha inaugurado, vamos usar esse termo assim, o Taquari, lá 5 quilômetros depois do Aureni 3, e aquilo ainda hoje é uma situação absurda. E ele falava de trazer a população para dentro do plano diretor. A gente for observar hoje, especificamente Palmas, a região das Arços ainda é praticamente inabitada, né? Ainda tem muita quadra lá que nem foi aberta ainda. Eu aviso o Renan, que botou no grupo essa aula que não acaba, que você pode sair da aula que vai ter sua presença garantida, tá bom, Fé? Não precisa ficar até o final. Quem já estiver presente, já vou botar aqui a chamada, que aí os que não aguentam continuar podem ir embora. De boa, sem problema. Vou fazer só a pausa para o colega sair, tá bom? Professor, enquanto o senhor faz a chamada aí, essa função a gente vê muito, ouviu pelo menos já, essa questão da função social da propriedade. Ah, tá, disfarça. Eu achei que era a função social da propriedade privada, mas é porque também tem, né? Uhum. Essa função social da propriedade urbana. Também tá, ok. existe a função social da propriedade rural. Tá? Ok. Vamos lá. Seguindo aqui. Vou passar aqui o slide. Professor, uma dúvida. Por exemplo, na propriedade privada, na propriedade rural, se não cumprir essa função social, essa propriedade ela pode ser retirada, né? E na zona urbana, por exemplo, a gente vê muitos terrenos lá em Palmas que estão lá só valorizando. Tem alguma questão ou não? Sim, esse próximo tem 2 slides ainda para passar, vai estar lá no artigo 183, tá? Esse artigo 183, deixa eu ver aqui se é o 183, para aí. Não é o 183, é ainda no 182, tá? Que vai de um parágrafo 4º, ele vai dar alguns instrumentos, isso foi um problema aqui em Palmas muito, que o Amasta tentou enfrentar, que aqui a gente tem os vazios urbanos. A gente tem aqui... IPTU progressivo, né, professor? Isso, e aí a Constituição, ela garante esse IPTU progressivo. Leia aí, por favor, Márcio, o parágrafo 4º, os incisos 1, 2 e 3. Professor, repete para mim o artigo que minha Constituição fechou aqui. Desculpa 182, aí. Agora o parágrafo 4º. Né? Quarto, né? Parágrafo 4º, É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de... Primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. Vai comentar sobre isso, professor? Termina de fazer a leitura. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e juros legais. Só notem que o parágrafo 4º, ele diz sucessivamente, ou seja, ele tem que seguir esses, um procedimento de cada vez, entendeu? Ele não pode ir diretamente para a desapropriação. Ou ele vai parcelamento ou edificação compulsório,
ou ele vai para o imposto sobre propriedade predial, territorial, urbano, progressivo no tempo. Então, depois que vencer esse, e aí já vai mais 5 anos, 6 anos, já acabou o mandato do prefeito. E aí vem desapropriação com pagamento mediante título da dívida, tá certo? Então, ele não é uma situação tão fácil, mesmo que a lei tenha criado alguns mecanismos, esses mecanismos não são tão rápidos para resolver a situação. Tá? Então, é possível desapropriar? Mas tem um procedimento aqui que o executivo tem que seguir. Tá? E aí a gente finaliza com esse 183, que vai falar do uso capião pró-moradia, tá? Que é o uso capião chamado especial urbano, do artigo 183. E aí trata da aquisição da propriedade de um bem, seja ele móvel ou imóvel, pelo uso de um determinado tempo, sem interrupção, e desde que cumpra os requisitos da lei. Quais são esses requisitos que estão no 183? Até 250 metros, por isso que ele é especial, porque ele está definido aí. Até 250 metros, tem que ser por 5 anos, sem interrupção, sem qualquer tipo de oposição. Se tiver ação contrária, já existe uma oposição. E é para moradia própria ou da família. O título vai ser tanto para o homem quanto para a mulher. Atenção, que eu chamo, é que nenhuma hipótese é possível o uso capião de bem público, somente particular. Esse uso capião especial urbano também existe o uso capião especial urbano coletivo. Aí já é outra lei, para mais de 250 metros, quando ocupado por uma população de baixa renda. Aí eu deixo aqui esse slide para vocês, que fala exatamente dessa legislação de uso capião, que não é propriamente matéria do direito constitucional, mas que vale a pena vocês terem uma visão geral, que nós teríamos aí o uso capião de bens imóveis, aí vai ser direito civil, tá? Quando vocês estiverem chegando nessa parte. E uso capião de bens móveis. Então, nós temos aí todos são do Código Civil, e nós temos o Estatuto da Cidade, que o Márcio já tinha feito a referência, a Lei 10.257, para o uso capião coletivo. Então, nós temos o extraordinário, o ordinário, o especial rural, o especial urbano, o coletivo e o especial familiar, e os capião de bens móveis, ordinário e extraordinário. Então, veja que não é um só instituto, né? Tem vários institutos que podem ser, e aí você tem que ir de acordo com a legislação. Muito bem, finalizando aqui a chamada, tem alguém que não respondeu presente? Posso finalizar a chamada? Vou finalizar, e quem se tiver alguma observação... Eu não respondi não, quiser fazer responda aí, por favor. Fernando continua com a mão levantada, está com problema aqui. É o meu telefone, professor. Deixa eu ver se baixou. Baixou? Sim. Quem foi o Pedro que falou que não tinha colocado a presença, foi? Foi o Luiz. Então já posso aqui finalizar a chamada. Professor, sábado às 17 horas você está com a gente, não está? Tá fechado o microfone, professor. Abre o microfone. Desculpa. Eu fiquei com tanta raiva ontem. Para mim... Bom, não vou falar agora de futebol, não. Só antes de eu terminar aqui uma coisa. Pessoal, eu recebi o trabalho do grupo da Fernanda, do grupo da Ruth, do grupo do Pedro, salvo engano, assim, que já foi revisado, né? Então, eu vou amanhã, como é meu dia de folga, que eu não dou aula, eu vou ler e fazer as revisões que forem
necessários. Vi que vocês já fizeram aquelas alterações, né? Como a gente acabou ajustando para que seja feito somente na parte do projeto, minha recomendação geral, qualquer dúvida que vocês tenham sobre parte do projeto, ou seja, como estabelecer a problematização ou as hipóteses e tal, vocês precisam acertar isso com a professora Mariana. Eu conversei, na conversa com ela, eu vi que tinha situações que tinha que ver, ó, foi visto ou não na disciplina. Porque se foi visto na disciplina, tinha alguma coisa errada, porque não estava de acordo com o que diz as orientações lá das normas de elaboração do trabalho. E aí, obviamente, isso aí é bom tirar, porque senão a gente vai ficar corrigindo coisas que é da área um do outro, tá bom? Eu devo tentar ajudar mais em relação às ideias, e essa parte gente, eu tô com LBT na cabeça. Como é que é o nome das regras aí? Das normas. ABNT. Eu tava com LGBT na cabeça. Nada a ver, né? As normas de ABNT aí que você já tem e o formato do projeto com ela. Mas não significa que eu não possa ajudar a tirar alguma dúvida em relação a isso, tá bom? Mas aí eu vou ler amanhã, e se tiver alguma observação, já faço direto lá no trabalho que vocês compartilharam. Ok? Bom, pessoal, acho que por hoje... Professor, deixa eu só comentar sobre o nosso trabalho, que eu não participei da reunião, né, com o grupo, só assisti ontem. Então, diante dos apontamentos que o senhor fez, a gente, lá no trabalho que o senhor pontuou, a gente até já começou a fazer as alterações, inserir tabelas, inserir gráficos, mas após aquela reunião com o grupo, diante dos apontamentos, e depois com uma conversa com a professora Mariana, então nós vamos mexer no projeto, como o senhor orientou na reunião, tá? Então, a gente vai parar o artigo, que a gente já tinha começado a mexer, mas a gente vai parar e vamos retomar a partir do projeto e reenviar novamente. Entendi. Tudo bem. Isso aí é uma decisão de vocês, que eu disse para alguns que eu acho que tem alguns artigos que a proposta é boa, mas que é necessário voltar no projeto e ter um projeto bem elaborado para que a proposta seja construída. Alguns de vocês estão tendo dificuldades na escrita, é porque não conseguiu os elementos do projeto, tem que passar por uma avaliação. Se no mês de outubro o projeto, então, está aqui, está aprovado, é isso aqui, vocês iam escrever numa boa, né, com muito mais agilidade. Eu acho que alguns trabalhos de vocês devem continuar. O trabalho da Fernanda é uma boa temática, o trabalho do Pedro, dos meninos, também é uma boa temática. Até esses dias saiu uma reportagem sobre a PEC dos pioneiros, eu não tinha nem ouvido falar da PEC aí, quando eu olhei a reportagem, já lembrei de vocês, e o trabalho do grupo da Ruth aí, que tem toda uma questão de levantamento de dados e tal, então não devem desistir, apenas que o tempo não é suficiente para vocês fazerem tudo isso. Professor, essa questão aí de continuar ou não o artigo, o meu grupo já tinha optado por continuar o artigo. Inclusive, a gente já está iniciando a sessão 3 do desenvolvimento. Já está, na verdade, na metade dela. Iniciando, não. E a gente optou por terminar realmente o artigo, né? Reformulamos todo o pré-projeto, como foi indicado, né, para reformular. E a gente está indo bem, professor, em relação à produção do artigo. A gente está enfrentando dificuldades em escrita, em referência, a gente está tendo referência, a argumentação também está tranquilo. Então, o meu grupo vai optar pela continuação do artigo. Os professores, pelo menos a Mariana falou que a gente poderia escolher, né? Então, assim, queria saber se há algum problema, porque já estamos praticamente no final, né? Terminando o desenvolvimento e tal.
Eu sei que a gente tem que entregar um artigo de qualidade, eu tenho ciência disso, nosso grupo tem ciência, mas a gente prefere terminar o artigo. Eu diria para você, Pedro, assim, que às vezes fazer o mais fácil é melhor, dá menos trabalho. Você pode fazer o projeto, submeter o projeto, sem necessariamente comprometer o trabalho que você quer finalizar, que é o artigo, ok? Ou seja, você submete o projeto porque é o que está sendo exigido para aprovação e apresentação, e aprimora o projeto, o artigo para publicação, que é outro objetivo, certo? Mas se você também achar que não, já está pronto, nós temos condições de entregar o produto final, isso aí é uma avaliação pessoal, uma avaliação de vocês. Tá? Ninguém, como eu disse, ninguém vai ter melhor pontuação ou menor pontuação porque optou por apresentar o projeto. A gente já fez essa adaptação para nivelar todo mundo, sem nenhum tipo de problema. Entendi. Tá bom? Então, se o meu grupo, caso mudar de ideia e optar por apresentar o projeto, então a gente tem que reformular de acordo com as observações feitas pelo senhor e pela professora Mariana, dentro do pré-projeto. Veja só. Se a gente optar. Se você já está escrevendo um artigo, significa que você tem um projeto, certo? Você não pode estar escrevendo um artigo e não ter um pré-projeto. Se você tem texto escrito e talvez não pulou a etapa, você tem condição de pegar esse texto e ajustar no projeto. Porque o que o projeto pede? O tema, a problematização, o resumo, acho que ela colocou isso, né? Um resumo, que é a parte final que você vai fazer, a introdução e uma parte teórica, né? De referencial teórico, ok? Então, o que não vai conseguir desenvolver quando você tem um projeto? Você não vai conseguir desenvolver, por exemplo, a parte de pesquisa, que às vezes vai precisar da pesquisa, mas está na metodologia, indicando qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer. Certo? Aí você não tem como provar sua hipótese. Por quê? Porque você não desenvolveu a pesquisa, mas você levantou uma hipótese. Tá certo? E você tem um referencial teórico e tem a problematização, que são elementos chaves. Você tem um objetivo claro. Se vocês conseguirem fazer um bom projeto, vocês terão alcançado o objetivo da disciplina metodologia, estarão prontos, quando for fazer TCC, vocês já estarão preparados, certo? E na matéria de constitucional, vocês estarão discutindo questões relacionadas ao direito constitucional, já com uma profundidade maior, que seria necessário para vocês no final do curso. Vocês estarão começando aí no segundo período, tá certo? Vocês são estudantes prematuros. É claro que todo parto prematuro é doloroso, né? Então, eu espero que no final todo mundo sobreviva à UTI neonatal. Beleza, então, professor. Eu vou verificar novamente com o nosso grupo, aí eu aviso se iremos continuar o artigo, finalizar ou só reformular o pré-projeto e entregar o pré-projeto de acordo aí com as orientações. Tá joia, então. Pessoal, por hoje é só. Grande abraço. Professor, só uma pergunta. Eu não vi que você continuava. É porque a professora Mariana, ela tinha colocado para a gente entregar até o dia 30, né? A versão final. Eu queria saber qual é a data, se o senhor falou isso, a versão final, porque o senhor ainda vai corrigir, né? Porque ela tinha colocado para nós, na parte dela, até o dia 30. E a data da apresentação, né? Dia 7, 8? Dia 7 e 8, isso. Se vocês entregarem dia 30, tá bom, tá de boa. Mas o senhor vai fazer as correções esse fim de semana? Porque a gente queria entregar amanhã que o que eu tiver, eu já vou tirar um tempo para ler os que eu recebi. Tranquilo, então. Tá bom? E já tento devolver amanhã mesmo. Beleza, então, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Abraço. Boa noite.